Hello, hermanos e irmãs, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, especialmente para você, especialmente para nós, para que juntos possamos expandir essa energia de amor e de autocura. Gente, hoje eu vou trazer a minha perspectiva de um tema que é bem polêmico. É possível que 2 ou mais fractais do meu complemento esteja, nesse momento do tempo, vivendo uma experiência aqui nesse espaço-tempo, né, nesse momento, e em 2025, que é o momento que a gente está gravando esse vídeo. Como eu disse, eu vou trazer minha perspectiva de tudo que eu já vi, já vivi, já experienciei. Vivo, experiencio, estudo, principalmente no que diz respeito à fractalização, digamos assim, né, da nossa mônada, enfim, de todas as nossas camadas, de todo o nosso corpo de luz. Mas antes, deixa eu me apresentar, né, para quem é novo aqui, tá chegando agora, é muito prazer, o meu nome é Fernanda Tollen e eu estou aqui nesse momento do tempo, Fernanda Tollen, terapeuta energética, e hoje eu trabalho com o meu próprio método de atendimento, que é um método que foi canalizado, que é a autocura estelar, exatamente para poder te auxiliar na sua jornada de autocura. Então bora lá, vou trazer um breve resumo, breve mesmo, tá? Porque tem vários outros vídeos meus aqui no canal, onde eu já falo um pouco sobre esse assunto de estrutura monádica. Então vou trazer um breve resumo da estrutura monádica, de como funciona o nosso corpo de luz de fato, né? Encarnado nesse momento do tempo aqui na Terra, para que a gente possa ter uma base melhor e possa falar sobre esse assunto. Eu vou deixar um desenhozinho, inclusive, um mapinha mental aqui ao lado para que você possa ir acompanhando o que eu tô falando. Então existe Deus, a fonte, a grande energia, o universo. Indiferente de qual seja a sua crença ou como você denomine essa grande energia, a maior energia que cria tudo, tá? A fonte, vamos chamar de fonte. A fonte fractaliza várias mônadas ou espírito, tá? Uma mônada é o que a gente denomina também como nosso espírito. Cada mônada dessa fractaliza até 12 eus superiores. Tem gente que também chama de superalma, tá? É a mesma coisa, mas com nomes diferentes. Cada superalma eu superior deste fractaliza até 12 almas. E cada alma dessa projeta no campo físico milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de experiências, ou seja, vidas. Quando a gente fala de outras vidas, vidas paralelas, passadas, futuras, a gente está falando exatamente dessas vidas que a alma projeta. Só que quando a alma projeta todas essas vidas, ela projeta em diferentes camadas, digamos assim, diferentes densidades, diferentes dimensões. E o que quer dizer isso, Fê? Quer dizer que a minha alma, por exemplo, aquele velho exemplo da mãozinha que a gente sempre dá aqui, a minha alma, tá? Isso aqui, projeta a Fernanda, nesse momento do tempo, nesse espaço-tempo aqui, uma pontinha encarnada, uma personalidade encarnada que a gente chama. Mas esta mesma alma projeta a Joana, o José, o Antônio, a Vitória, em espaços-tempos diferentes. Então, a Fernanda está aqui vivendo uma experiência como terapeuta energética, né, com toda a minha vida pessoal envolvida, em 2025, que é quando eu estou gravando esse vídeo aqui. A Vitória, que é uma outra personalidade minha, que foi uma dançarina de bordel, já falei dela aqui em vários outros vídeos também, viveu em 1824, na França. Tem também uma outra personalidade que viveu lá em 1500. A gente está colocando aqui como exemplo numa estrutura linear para que o cérebro consiga raciocinar e compreender um pouco, porque na verdade nada funciona na linearidade, tá, gente? Tudo, o universo funciona de uma forma espiralada. Então, quando essa alma projeta todas essas vidas, todas essas experiências, né, em diferentes espaços-tempo, vamos dizer assim, naturalmente está tudo acontecendo ao mesmo tempo, nesse momento presente. Só que, para a gente que está aqui encarnado nesse momento, entender e compreender, a gente precisa de uma estrutura linear para a gente pensar, é uma vida passada, é uma vida futura, mas isso é tudo uma ilusão, simplesmente, da nossa mente, porque a gente está inserido aqui dentro de um contexto, dentro de uma matrix. E aí,
quando a gente vem falar dessas vidas, temos vidas onde as experiências têm uma vibração um pouco mais baixa, digamos assim, ou seja, estado de consciência mais denso, mais comprimido, mais fechado, tá? Evolução da alma. Temos vidas onde essa evolução, esse estado de consciência está mais expandido, a vibração está mais elevada, vibra numa frequência mais elevada. Então, naturalmente, essas vidas que têm esse estado de consciência um pouco mais elevado, a gente fala de uma forma como se fossem mais evoluídos. Então, a Fernanda que está vivendo aqui, com a Vitória, que viveu lá em 1824, não é que a Fernanda seja mais evoluída que a Vitória, mas o estado de consciência da Fernanda está mais expandido. Então, eu tenho mais percepção, eu tenho mais conexão com a minha consciência, de fato, porque somos consciência, não somos essa matéria encarnada aqui. Então eu tenho mais conexão com a minha alma, com as minhas camadas superiores do meu corpo de luz, do que a Vitória, que está vivendo lá em 1824, que teve umas outras experiências e que estava naquele momento com a consciência menos expandida. Por que eu estou trazendo tudo isso aqui antes de falar sobre a questão principal, que é a duplicidade ou, né, mais fractais de uma mesma alma estar encarnado ao mesmo tempo? Por quê? Pela minha perspectiva, não tem o menor sentido dois fractais estarem vivendo uma mesma experiência, dois fractais de uma mesma alma, de uma mesma polaridade, estarem vivendo uma mesma experiência para evoluir. Por quê? A gente tem várias vidas paralelas, enfim, simultâneas, exatamente para trazer diferentes níveis de evolução. Se o propósito de tudo sempre é a evolução dessa alma para a ascensão de volta à fonte, qual o sentido de uma mesma alma, uma mesma polaridade, fractalizar, né, projetar no mesmo espaço-tempo dois fractais com níveis de consciência diferentes? Então vamos lá, para ficar um pouco mais claro. Quando o ovo cósmico, né, digamos assim, se divide nas duas polaridades, yin e yang, masculino e feminino, e aqui a gente não está falando de corpos, tá? Tem vários outros vídeos que eu também falo sobre essa divisão, né, que é quando a gente entra no assunto de chamas gêmeas. Cada polaridade dessa vai projetar várias experiências, várias vidas para ter diferentes experiências e o máximo de evolução possível. Cada vida dessa vibra numa determinada frequência, igual eu disse, de acordo com o estado de consciência daquela personalidade que está encarnada naquele momento do tempo, naquele ano, naquela época, naquele contexto familiar, social, cultural, regional, enfim, tá? Então, a partir do momento que eu, Fernanda, vou dar um exemplo para ficar mais claro, estou aqui, e o meu complemento divino também está encarnado nesse momento do tempo, em 2025. Tive contato, conheci esse complemento divino. Ok, estamos mais ou menos numa mesma frequência energética, porque senão a gente não se reconheceria, tá? E aqui a gente entra num assunto que é muito importante, inclusive de cocriação, porque você cocria exatamente o que você tem dentro de você, você só experiencia informações que você tem dentro de você. Então, muitas pessoas chegam para mim e falam: ai meu Deus, eu só atraio coisas deste tipo ou daquele tipo, ou só acontece esse tipo de coisa comigo, exatamente porque você tem dentro de você. A gente, nós somos luz, informação pura. Isso aqui é apenas a somatização de todas as nossas camadas. Por isso que o nosso corpo físico é chamado de corpo somático. Então, quando a gente tem qualquer doença, por exemplo, começa aqui? Não. Ah, mas eu estava gripada e aí tinha outras pessoas gripadas aqui, por isso eu peguei porque é um vírus. Não. Se o seu corpo de luz está extremamente estruturado, alinhado, com todas as energias alinhadas, os chakras funcionando perfeitamente ali, você pode estar fechado dentro de um elevador com 200 mil pessoas, todas doentes, que você não fica doente, tá? Então esse é um ponto. A gente só experiencia, a gente só reconhece o que a gente tem dentro da gente. Por isso que eu sempre friso e bato na tecla da autocura. Se você não está satisfeito, não está gostando da realidade que você está experienciando, olha para dentro. Que aí você muda, eleva a frequência e muda completamente a realidade. Por isso que muitas vezes várias pessoas
aparecem na sua vida, somem da sua vida, reaparecem, enfim. Oscilação de vibração. Quando a gente pensa nisso, a Fernanda aqui vibra em determinada frequência de hertz, né? O meu complemento divino em determinada frequência de hertz. Nos encontramos, iniciamos dinâmica. Que o único propósito da dinâmica é o quê? Cura, evolução daquela alma. Não é o relacionamento romântico em si, não é o ficar juntos para sempre como a princesa e o príncipe do castelo, tá bom? Acontece? Acontece. No final das contas, né? No momento certo é isso que vai acontecer, essa reunião, para que aconteça a fusão e a ascensão daquela alma. Mas o princípio básico de uma dinâmica de chamas gêmeas é a evolução daquela alma. Ponto. Pode dar chilique, pode fazer o que você quiser. Esse é o princípio. Na medida que a dinâmica vai correndo, muitas vezes um dos complementos não consegue acompanhar a evolução do outro, por livre-arbítrio, por N motivos, porque cada caso é um caso. Quando isso acontece, naturalmente um complemento eleva muito a vibração, o outro estagna. Naturalmente acontece separações nesses momentos, porque está muito dissoante. Então, naturalmente, você começa a viver uma outra perspectiva de realidade e o complemento uma outra perspectiva de realidade. E aí, nesses momentos, muitas vezes, o que o próprio eu superior faz? Envia uma alma gêmea cósmica, uma alma afim, exatamente para poder auxiliar aquela alma que já está frenético no seu processo evolutivo, para que continue, como se fizesse um papel de espelhamento, de uma forma menos dolorosa, inclusive, do que aconteceria com o complemento divino. Quando esse complemento divino, acordou para a vida, começa o processo de evolução também, integra naturalmente esses dois complementos de novo, indiferente de qual espaço-tempo seja, vai se encontrar para continuar a caminhada evolutiva daquela alma. E aí é que tá. Nesses momentos, tem informações, né, tem pessoas trazendo a informação de que reencontra um fractal do próprio complemento divino nesse mesmo espaço-tempo. Só que, pela minha perspectiva, isso é uma coisa muito, muito, muito fora do rolê. Porque, você imagina, eu, Fernanda, vou dar de cara, de repente, com um fractal meu em 2025, no mesmo espaço-tempo. Qual o sentido disso para a evolução da alma? Se a gente for pensar em frequência vibratória, a gente fala, não, Fê, pode até ser possível, porque se um está vibrando em determinada frequência e o outro está vibrando em determinada frequência, não necessariamente irão se encontrar, porque a gente só reconhece aquilo que está vibrando na mesma frequência que a gente. Ok, se a gente for por essa linha de raciocínio, a gente fala, pode ser que faça um mínimo de sentido. Só que, por qual motivo a alma iria fazer isso, o eu superior, aliás, iria fazer isso, sendo que ele projeta exatamente em diferentes culturas, anos, espaços, tempos, contexto social, contexto pessoal, famílias. Não tem sentido. Entende? Pela minha perspectiva, falando hoje, fazendo esse vídeo hoje. Pode ser que minha perspectiva mude daqui a um tempo? Pode ser que mude. Então, assim, tem muitas pessoas, inclusive, que estão trazendo conexões com medicinas da floresta. Eu sou super a favor de medicinas da floresta. Com consciência para acessar um determinado bloqueio, um determinado trauma é uma coisa, mas ai meu Deus, todo dia tô lá, fiz não sei quantas consagrações de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa. Cara, aí já começa a bagunçar o rolê demais. Você sabe por quê? Quando a gente sai da terceira, da quarta dimensão para cima, é um campo de infinitas possibilidades. E tem um campo mental onde tudo é criado. E não existe verdade, mentira, certo ou errado. É criado. Não necessariamente é a realidade, mas é criado. Não estou dizendo que as pessoas criam coisas que acessam. Não. Mas quanto mais limpo você estiver para canalização chegar de uma forma clara, melhor. E começa a trazer muita confusão, porque acessa uma vez, aí vê uma coisa. Acessa outra vez, vê outra coisa que bate de frente com aquilo que você viu na primeira vez. Você para e fala, oi, o que está acontecendo? Vocês estão
Estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio que eu estou trazendo? Então, assim, começa a aparecer informações que não fazem muito sentido. Acabam trazendo uma confusão gigante. E no final das contas, atrapalhando completamente o seu processo evolutivo aqui. Porque é o seguinte, gente, a gente fala muito sobre a questão de bifurcação, né, das vidas, que são as vidas paralelas, simultâneas e tudo mais. Como, né, a gente sempre fala, tudo acontece em espiral. E no momento que estamos vivendo de transição planetária, nesse momento do tempo especificamente, o que está acontecendo? É como se toda esse espiral de vidas, né, ele estivesse se achatando ali. Por quê? Tudo que a gente vai curando aqui, que ressoa nessas outras vidas, vai curando nessas outras vidas também. E quando vai curando, é como se toda essa bifurcação fosse se juntando numa só experiência, que é essa experiência deste momento do tempo aqui agora. E aí, como que a sua alma vai projetar um outro fractal nesse mesmo momento do tempo, se já está acontecendo toda essa movimentação? Exatamente para quê? Para a unicidade, e a partir da unicidade começar a acontecer, né, todo o processo de ascensão de volta à fonte. Enfim, a gente está falando aqui de milhares de anos, tá? Só que aqui eu estou trazendo um contexto do que está acontecendo com a gente nesse momento do tempo por causa da transição planetária. Então, assim, o que antes a gente demorava 14 anos para resolver, a gente está resolvendo em 14 meses, em 4 meses, sabe? Tá sendo uma coisa muito acelerada por causa da faixa vibracional, de fato, da Terra, né? Então, assim, qual o sentido de ter dois fractais num mesmo momento do tempo, né? Com todo esse processo acontecendo, imagina a confusão que isso vai virar. Por quê? Porque o fractal que está encarnado, vamos dizer, o primeiro complemento que apareceu para você na sua vida, que está encarnado ali, ele está vivendo uma experiência, ele não desencarnou, ele ainda está vivendo uma experiência. E aí o outro aparece. Por mais que você não tenha relação mais com aquele, chega um outro fractal daquela mesma alma na sua vida. Para pensar na zona que esse negócio vira, na confusão que esse negócio vira. Faz sentido. Não faz o menor sentido. Não faz sentido para a evolução daquela alma. Entende? Porque se a gente for pensar numa perspectiva romântica de reunião com a chama gêmea, nossa, a gente cria 1000 coisas para poder fazer aquela ideia, né, ser a ideia real, ser a ideia certa do rolê. Agora, se você for pensar no propósito real do rolê, que é a evolução daquela alma, qual o sentido do seu eu superior fazer essa zona no espaço-tempo que você está vivendo agora dentro de um quadro evolutivo? Na minha perspectiva, não tem o menor sentido. Então eu demorei muito para trazer esse vídeo, essa perspectiva, porque eu sabia que era um tema muito polêmico. Muitas pessoas estão me pedindo para eu dar a minha perspectiva sobre o assunto, né? Porque tem muitos relatos de várias pessoas que, eu encontrei o outro fractal da minha chama gêmea e agora a gente está vivendo um relacionamento, né? Continuamos a dinâmica aqui. Eu, Fernanda, nesse momento do tempo, por tudo que eu já vi, experienciei e experiencio, não acho que seja possível, tá? Pode ser que eu mude de opinião depois? Pode ser que a minha consciência não esteja expandida a ponto de compreender isso ainda? Pode, tá? Com toda humildade do mundo, pode. Mas nesse momento do tempo eu não vejo coerência nessa informação, partindo do princípio de por qual motivo estamos aqui? Para evoluir. Por qual motivo entramos em uma dinâmica de chamas gêmeas, né? A dinâmica é ativada. Para a evolução daquela alma. Ponto. E eu tenho várias experiências e informações, inclusive, de almas gêmeas que chegam nesses momentos exatamente para continuar o processo evolutivo. Por quê? Porque não tem como um mesmo fractal tá ali, no mesmo espaço-tempo, no mesmo movimento, no mesmo contexto social, pessoal, não tem. Entende? Acontece de ter contratos, de ter procurações, quando aquele complemento não vai conseguir chegar no lugar que precisa chegar, então vem uma outra alma ali combinada exatamente para poder auxiliar nesse processo. Existe isso? Existe.
tá? Existe a questão dos walk-ins? Sim, existe. Mas aí é um outro rolê. Muito diferente do que está acontecendo aqui. Porque um walk-in não é de encarnado para encarnado, né? É de uma alma de uma consciência muito mais elevada, que não precisa passar por todo aquele processo evolutivo desde a barriga da mãe, bebê, criança, adolescente, parará, parará. E aí sim, é um fractal da mesma alma, com uma consciência mais elevada que vem. É um outro rolê, não vou entrar nessa história aqui, porque assim, o vídeo já é muito complexo por si só, pra gente trazer um outro assunto que é muito complexo também, tá bom? Então, é sobre isso. Espero que tenha, assim, do fundo do meu coração, clareado alguma coisa aí pra você. Não tô trazendo esse tema aqui pra poder convencer você de acreditar em mim ou em fulano ou em ciclano. Não é isso, tá? Eu trago a minha perspectiva porque vocês estão pedindo muito a minha perspectiva sobre o assunto e, neste momento do tempo, eu não vejo coerência. De verdade, do fundo do meu coração. Eu acredito muito mais que seja uma alma gêmea cósmica ou mesmo kármica, enfim, que venha por contrato, por procuração, para poder auxiliar o processo evolutivo daquela polaridade que está andando fielmente ali no seu processo evolutivo. Tá bom? É isso. Um beijo para todos vocês, espero que tenha feito sentido aí, espero que tenha ressoado. Peço que você comente aqui, fale sobre a sua perspectiva para mim, traga, talvez você falando eu possa ampliar alguma coisa aqui na minha consciência também, né? Ou para as outras pessoas que também vão assistir esses vídeos e ler esses comentários de alguma forma. Então, se fez sentido para você, eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, enfim, que estão dentro desse rolê energético. Ajuda a gente a ampliar essa energia, a divulgar o canal, né? É uma forma realmente de vocês poderem também contribuir, né? Me ajudarem aqui, expandindo essa energia. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo grande. Até lá. Arro.